como fazer um planejamento que o paciente queira começar imediatamente. É bem isso aqui que a gente vai ver. A gente vai entender como acessar esse cliente de uma forma muito mais assertiva, muito mais rápida, com esse objetivo principal de aumentar o faturamento, de fazer uma venda, de fazer um fechamento que normalmente poderia dar muito mais trabalho. Canal preferencial de comunicação. Quem é meu aluno já pode ter me ouvido falar bastante sobre canal preferencial de comunicação, e eu vou trazer para você por que ele é importante, como que eu descobri, como que eu trouxe isso para dentro da odontologia. Canal preferencial de comunicação é um conhecimento já antigo, não é uma coisa nova, mas ele é muito utilizado em pessoas que estudam didática, pessoas que estudam como fazer crianças ou fazer adolescentes aprenderem mais rápido. E eu, particularmente, sou um apaixonado por estudar didática, formas de você aprender mais rápido, de ensinar, de trocar conhecimento, de ter uma comunicação mais clara. E eu me deparei alguns anos atrás com um estudo que foi produzido pela Universidade de Tampa, na Flórida, uma universidade, inclusive, que eu já fiz curso lá, que eu já ministrei aulas lá, e eu vi eles trabalhando isso para educação. Eu li o paper, li vários papers, tem uma linha de pesquisa sobre isso, e eu olhei assim e falei, cara, do mesmo jeito que isso serve para eu passar informação para uma pessoa, para um aluno, para uma criança, isso serve para eu passar informação para o meu cliente, eu só preciso testar isso. E aí eu fui validar, fui para o campo de batalha, fui pegar esses conhecimentos e fui trazer eles para a odontologia, e a minha conclusão foi que isso é muito profundo, porque eu vi o resultado imediatamente. E eu comecei a ensinar isso em alguns cursos meus passados, e os meus alunos que aprenderam essa mesma técnica comigo, eles também tiveram o mesmo feedback. Então, muitos, inclusive alguns de vocês aqui, já devem utilizar isso. Pode deixar aí no comentário se você já usou isso aí, como que foi para você. Principalmente se você foi meu aluno e aprendeu comigo essa técnica, do jeito que eu recomendo fazer e do jeito que eu desenvolvi. E aí você pode deixar isso aí. E você vai aprender a utilizar esse canal preferencial. Por quê? Porque o canal preferencial, o grande objetivo dele é fazer com que uma dada informação, um dado conhecimento, consiga sair da cabeça de quem está ministrando, de quem está passando, quer passar aquele conhecimento, e aquele conhecimento chega até o aluno, ou a pessoa que é o recebedor daquela informação. No caso, no ambiente de consultório odontológico, a gente está falando entre uma conversa de um profissional, dentista, e o seu paciente, que naquele momento ele está sendo o recebedor da informação. E por que isso é tão importante? Porque simplesmente a maioria das pessoas que não fecha caso clínico com você, provavelmente não fecha porque ela não foi acessada do ponto de vista de informação, ela não entendeu os reais benefícios, por que ela precisa daquilo, como que aquilo vai funcionar, ela não sentiu talvez segurança, não em você, mas no conjunto todo que foi apresentado, e essas situações que acontecem no nosso dia a dia estão não relacionadas à técnica. A técnica está bem resolvida, a técnica odontológica hoje é muito segura, ela está bem embasada, você treina muito para aplicar aquilo ali que você está planejando, mas existe um gap de comunicação que a pessoa do outro lado não percebendo aquilo que você entende, que você percebe, óbvio que ela não vai conseguir te dar um retorno sobre aquilo ali que seja para você uma coisa interessante. Você vai olhar e falar, putz, eu estou aqui falando, estou argumentando, parece que a pessoa não está entendendo. É realmente o que está acontecendo. Aquilo não está gerando para ela algo que é favorável. Então, quais são esses canais de comunicação? São o canal visual, o canal auditivo e o canal sinestésico. Como que funcionam esses canais, Weather? Bom, todos nós, eu e você, nós temos 5 sentidos, os nossos 5 sentidos, audição, olfato, tato, e esses 5 sentidos a gente utiliza como janela, como forma de interpretar esse mundo aqui, ó, esse mundo exterior. Então, por exemplo, aqui através do tato, eu estou sentindo a temperatura, eu estou sentindo o meu toque, eu sinto a pressão da mesa, mas eu sinto também a temperatura ambiente, a luminosidade eu capto pela visão, eu consigo sentir a temperatura, eu consigo ouvir barulhos que acontecem aqui ao redor de mim, e tudo isso vem por canais de interação, são os meus canais de comunicação com o mundo exterior, que eu tanto comunico como eu recebo informações através dele, é uma via de mão duplas. Então, é através desses mesmos canais que eu vou acessar o meu paciente. É assim que eu vou conseguir fazer a minha informação chegar até ele. Só que
os estudos, aqueles primeiros estudos que eu busquei para chegar nessa informação aqui, eles estavam exatamente comprovando que diferentes pessoas têm diferentes vias de aprendizado que são mais efetivas. E isso significa que uma dada pessoa pode ter uma capacidade visual muito boa, ou seja, a janela visual dele é tão forte que ele é aquela pessoa que ele nunca esquece de uma imagem que ele viu, ele tem uma memória visual incrível, ele tem uma acuidade visual não de visão boa, mas de ver detalhes, de perceber nuances, de tons de cor, de lugares, de coisas que estavam escritas, coisas que estavam num dado local. Ele consegue ter essa memória visual muito grande. E não é por acaso, é que simplesmente no cérebro daquela pessoa, aquela área é mais desenvolvida. Da mesma forma que tem gente que escuta muito bem. Tem gente que lembra assim, ó, você não conversa com as pessoas, sei lá, há 10 anos sem conversar com um amigo, o cara liga para você, você atende o telefone, você sabe quem é. Aquilo ali é uma memória auditiva. E tem pessoas que têm isso tão desenvolvido que ele é capaz de identificar sons melhores que as outras pessoas, ouvir e não esquecer mais do que ouviu. E tudo isso acontece não porque aquela pessoa ela é especial, é simplesmente porque dentro do cérebro daquela pessoa ela desenvolveu melhor a habilidade de captar e de processar a informação por aquela via. E ainda temos então a via visual, que é a pessoa que tem uma capacidade visual muito boa, a auditiva, que é a pessoa que tem uma capacidade de ouvir muito grande, e o sinestésico, que é um pouco mais complexo, mas porque tem a ver um pouco com um sentimento, ele tem uma sensação. O sinestésico seria mais ou menos algo como se fosse o sexto sentido. A gente fala muito da intuição, sexto sentido, né? Então ele está mais próximo da sinestesia, que é aquela pessoa que, além de ter o visual e o auditivo ali, ele tem um certo grau daquilo ali, mas ele precisa ter uma sensação de acolhimento, uma coisa assim, putz, algo dentro de mim fala que eu estou no lugar certo, algo dentro de mim fala que esse dentista, que esse profissional aqui é o profissional certo para mim. O sinestésico precisa desse tipo de sensação. E aí, a ideia passa a ser o seguinte, se eu, como dentista, que vou atender o meu paciente desconhecido, eu não conheço ele, eu sei que ele existe, que ele está lá marcado, etc e tal, posso até conhecê-lo vagamente, mas eu não sei qual que é, onde que essa pessoa está. Eu não sei o que essa pessoa precisa saber para ela ficar bem e bem segura de fechar o tratamento comigo. Então, se eu aplico uma técnica que eu consigo identificar o padrão do meu paciente antes de fazer a apresentação para ele, eu consigo acessar uma via de comunicação onde ele vai entender muito melhor aquilo que eu estou propondo para ele. Por isso, eu estou falando que você vai triplicar o teu poder de fechar casos. Porque provavelmente, você que não usa essa técnica, provavelmente você é muito bom de fechar casos, ou você é bom de fechar casos, ou talvez você está desenvolvendo para fechar casos em apenas uma dessas áreas, que normalmente é a sua área. A sua área mais forte é a que você tende a expressar mais. Então, se você é muito sinestésico, provavelmente você é aquele dentista acolhedor, aquela pessoa que todo mundo gosta e tal, e etc. Mas às vezes você não fecha clientes visuais, você não fecha clientes auditivos, ou eles nem te procuram no consultório, porque sua característica sinestésica é tão grande que você só se conecta com outros sinestésicos. Depende muito do quão forte isso é para você. A mesma coisa se você é só visual, só auditivo. Então, o ideal é que você, não que você necessariamente desenvolva as três em você, mas que você entenda que a pessoa que está lá da tua frente, ela tem uma ou duas, às vezes, ou até mesmo os três altos, mas ela sempre vai ter um preponderante. Mas que ela tenha um tão alto que você fala assim, eu vou abordar por essa via, porque eu simplesmente consigo acessar ela mais facilmente. Isso, veja que não é você que você consegue chegar no paciente. Você consegue fazer com que aquilo que você quer passar para ele vá pelo melhor caminho, pela melhor via. Que você poderia passar a informação, passar os benefícios, passar o resultado final que você espera daquele tratamento, através de via visual, de via auditiva ou de via sinestésica. Você pode usar várias vias. Agora, se eu sei qual vai funcionar melhor, porque o paciente é mais receptivo para uma, é muito mais óbvio que se eu uso ela para mim, a minha chance vai aumentar muito com aquele paciente. Então, essa é a grande ideia.